É um grande prazer estar com vocês. Mas cambiamos por espanhol. Vamos tomar el tema esta noche, Educando a la Realeza. Hoje vamos estudar o tema Educando a Realeza. Vamos en nuestras Biblias al libro de Romanos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos 8. Romanos 8. Un versículo muy interesante. Um verso muito interessante. La Biblia nos dice en el versículo 16, A Bíblia diz no verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. ¿Hijos de quién? Filhos de quem? De Dios. Deus. Dios, el Rey del universo. El Rey del universo. Deus é Rei do Universo. Y dice, somos los hijos de un rey. E aqui diz que nós somos os filhos de um rei. Y si hijos, continuando, E continuando, verso 17: e se filhos, y si hijos también herederos. se filhos, então herdeiros, Herederos de Dios y coherederos con Cristo. herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Hijos de un rey. Filhos de um rei. Y en el mundo hoy en día, No mundo hoje em dia, ¿qué nombre ponemos en un hijo de un rey? que nome nós colocamos no filho de um rei? Príncipe. Príncipe. Ok. Ok. Y la familia del rey, E a família do rei? la familia real. A família real. Así que la Biblia nos dice, somos hijos de un rey Então a Bíblia nos diz que somos filhos de um rei y somos parte de una familia real. e somos parte de uma família real. ¿Cuántos están agradecidos Quantos estão gratos por ser parte de la familia del cielo? por ser parte da família do céu? Pues si miramos en el mundo, podemos ver a las familias reales Se nós olhamos para o mundo, podemos ver as famílias reais y cómo educan a sus niños. e como eles educam seus filhos. Son muy cuidadosos en la educación que se dan a sus hijos. São muito cuidadosos na educação que dão aos seus filhos. Son muy particulares. São muito particulares. Tienen tutoras privadas, Tem escuelas professores privados, privadas, escolas privadas, solo para darles una educación adecuada para prepararlos para su posición en el gobierno. só para dar a eles uma educação adequada para ocupar a sua posição no governo. Y nosotros, como Nós, parte de la familia real, como parte da família real, ¿piensan ustedes es importante nuestra pensem vocês, educación? é importante a nossa educação. Como preparación para tomar responsabilidad en el gobierno de Dios. Como preparação para ter responsabilidade no governo de Deus. Así, la pregunta será, Então a pergunta é: ¿para quién es la educación verdadera? para quem é a educação verdadeira? Porque muchas veces cuando hablamos de la educación pensamos quizás es para maestros Porque muitas vezes nós falamos de educação e pensamos, é para professores o es para los jóvenes. ou para os jovens. Pero la educación verdadera, Mas a educação verdadeira ¿para quién es? é para quem? Dice en el libro Hogar Cristiano, O lar adventista diz assim: em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja a maior dentre todos os fatores educativos. ok, primer punto esta noche. Ok, primeiro ponto dessa noite. ¿Para quién es la educación verdadera? Para quem é a educação verdadeira? ¿Es solo para maestros? É só para os professores? Não. ¿Es solo para los niños? É só para as crianças? ¿Solo para jóvenes? Só para os jovens? No, dice, primeramente debe ser para los padres. Não, diz aqui que primeiramente deveria ser para os pais. Y aún más fuerte dice aquí, E ainda mais forte, diz aqui, Educação 276. Jamais a educação cumprirá tudo aquilo que pode e deve, antes que a importância da obra dos pais seja completamente reconhecida, e recebam eles o preparo para suas sagradas responsabilidades. ok, ¿cuánto es jamás? Quando é nunca? Jamais. ¿Cuántas veces? Quantas vezes? No va a pasar. Não vai Ok. acontecer. Dice, jamás. Diz, Oh. jamais.
No es posible ou não é possível que la educación cumple el propósito de Dios que a educação cumpra o propósito de Deus hasta que até que dos cosas. duas coisas. ¿Qué dice aquí? O que diz aqui? Primero, que los padres deben reconocer su responsabilidad. Primeiro, os pais devem reconhecer sua responsabilidade. Y segundo, deben recibir un entrenamiento, una educación. E segundo, devem receber um treinamento, uma educação. ¿Cuántos padres aquí? Quantos pais há Okay, aqui? muchos. ¿Cuántos tienen su maestría en ser padre? Quantos têm o seu mestrado em ser pais? Ah, no. El mundo no ofrece O mundo não oferece una educación para ser padre. uma educação para ser pais. Pero en el plan de Dios dice que la educación debe empezar con los padres. Mas no plano de Deus diz que a educação deve começar com os pais. Pero vamos a ver algo más general. Mas vamos ler algo mais geral. Conselhos aos professores, pais e estudantes, 45. Na escola de Cristo, os estudantes nunca se formam. Oh. ¿Cuántos quieren entrar en la escuela de Cristo? Quantos querem entrar na escola de Cristo? Ok. Pero ¿qué dice aquí? Mas o que diz aqui? No vamos a graduar. Não vamos nos graduar. Pero en el mundo hoy en día, Mas no mundo hoje em dia, los jóvenes siempre están buscando el día de graduarse. os jovens sempre estão buscando o dia da graduação. Pero dice en la escuela de Cristo, no vamos a graduar. Mas aqui diz que na escola de Cristo não nos vamos formar. Continuando. Continuando. Na escola de Cristo, os estudantes nunca se formam. Entre os discípulos, há tanto velhos como jovens. Os que dão atenção às instruções do Divino Mestre adiantam-se constantemente em sabedoria, correção e nobreza de alma. E assim preparam-se para entrar naquela escola superior, onde o adiantamento continuará por toda a eternidade. ¿Qué vamos a aprender en esa escuela? O que vamos aprender nessa escola? Dice, sabiduría, De sabedoria, nobleza de alma, nobreza de alma, es una preparación para el é cielo. uma preparação para o céu. Es una educación que empieza aquí en este mundo, É uma educação que começa aqui neste mundo, pero continúa mas continua para la eternidad. para a eternidade. ¿Cuántos quieren entrar en esa escuela? Quantos querem entrar nessa escola? Amén. Amém. Pero cualquier escuela tiene requisitos para entrar. Mas qualquer escola tem requisitos para entrar. Ok, ¿cuáles son los requisitos para entrar en la escuela de Cristo? Ok, quais são os requisitos para entrar na escola de Cristo? ¿Alguien tiene una idea? Alguém tem alguma ideia? ¿Qué necesitamos para entrar en esa escuela? O que precisamos para entrar nessa escola? Matricularse, ok. Matricular-se, ok. Ok. Querer es esencial. É essencial. Debemos querer de aprender. Devemos querer aprender. ¿Qué más? Ok, continuando estudiando, excelente. Continuar estudando. Ok, vamos a leer algo aquí. Vamos ler algo aqui. Testemunhos 8, 314. Muitas vezes, o preparo e educação de toda uma vida tem de ser rejeitados, a fim de que a pessoa se torne discípulo na escola de Cristo. Oh, para entrar en esa escuela, Para entrar nessa escola, ¿qué necesitamos? o que nós precisamos? A veces dice, Às vezes, diz aqui, necesitamos descartar nuestra educación. precisamos descartar nossa educação. Necesitamos decir, ¿sabes qué? No tengo la educación adecuada. Nós precisamos dizer, olha, eu não tenho educação adequada. Necesito desaprender Eu preciso de desaprender y reaprender. e reaprender. ¿Y cuántos ejemplos en la Biblia tenemos de eso? E quantos exemplos temos disso na Bíblia? ¿Se puede pensar en una persona? Podem pensar em uma pessoa? Ok, Pablo y Moisés. Pablo, Exacto. Moisés. Vamos a tomar esos dos ejemplos. Vamos tomar esses dois exemplos. Primero, en Moisés. Primeiro, Moisés. ¿Cuánto tiempo para desaprender? Quanto tempo para desaprender? 40 años. 40 anos. Es muy fuerte la educación falsa, É muito forte a educação que falsa, requiere 40 años de desaprendizaje. que precisa de 40 anos para ser desaprendida. Pero Pablo Mas Paulo también tenía que desaprender. também tinha que desaprender. Se fue al desierto, Foi para o deserto, tenía una experiencia fuerte con Dios. teve uma experiência forte com Deus. Pero mira, Mas olha, Moisés
era producto de la educación falsa del mundo. Moisés era produto da educação falsa do mundo. Pero Pablo, Mas Paulo, ¿qué educación tenía él? que educação ele tinha? De su iglesia. Na sua igreja? Y aún en esto tenía que desaprender. E ainda no meio disso tinha que desaprender. Así que no importa qué educación hemos tenido. Então não importa qual educação nós recebemos. Lo importante O es que importante é seamos listos de reaprender. que estejamos prontos para reaprender. Amén. ¿Cuántos son listos para Amém? Quantos estão reaprender? prontos para reaprender? Amén. Continuamos. ¿Qué Continuamos. dice aquí? Que diz aqui, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, 53. Agora, como nunca dantes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, nunca teremos lugar no reino de Deus. Aún más fuerte. Ainda mais forte aqui. Creo que todos nosotros queremos un lugar en el reino de Dios. Eu acho que todos nós queremos um lugar no reino de Deus. Así que, ¿qué necesitamos? Então, o que nós precisamos? Dice, necesitamos comprender la verdadera ciencia de Diz la que educación. precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Bueno, dice la verdadera. Bom, diz a verdadeira. Si hay una verdadera, Se tem uma verdadeira, ¿qué significa? que significa? Hay una falsa. Que tem uma Ok. falsa. Y necesitamos entender la diferencia entre la verdadera y la E falsa nós precisamos entender a diferença da verdadeira e da falsa para entrar en el reino de Dios. para entrar no reino de Deus. Y dice ahora, E diz: como nunca antes, agora como nunca antes. es urgente. É urgente. ¿Por qué? Por quê? ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? Quantos acreditam que Jesus está para voltar? Ok, y si la educación verdadera es una preparación para el cielo, E se a educação verdadeira é uma preparação para o céu, entonces es muy urgente, então é muito urgente, porque Jesús viene pronto. porque Jesus vem logo. Otra cita. Outra citação, vamos ler aqui, no Adventista 318. A razão por que os jovens do presente não são mais inclinados para a religião é... ¿Queremos la respuesta? Queremos a resposta? Esta pregunta hemos hecho como iglesia hace años. Essa pergunta nós temos feito como igreja faz anos. ¿Por qué nuestros jóvenes están saliendo de la iglesia? Por que os nossos jovens estão saindo da igreja? Los padres me preguntan por qué mi niño no tiene interés en las cosas espirituales. Os pais me perguntam, por que meu filho não tem interesse nas coisas espirituais? Criado en la iglesia, Criado na igreja, pero ya no tienen interés. mas não tem nenhum interesse. ¿Por qué? Por quê? ¿Qué pasó? O que aconteceu? ¿Queremos la respuesta de Dios o del hombre? Queremos a resposta de Deus ou do homem? Ok, veo es de Dios. Creio que de Deus, ¿Qué né? dice aquí? ¿Es por qué? O que diz aqui? É porque a razão por que os jovens do presente são mais inclinados para, não são mais inclinados para a religião é que a sua educação é defeituosa. Porque tenemos un problema con nuestros jóvenes hoy en día. Por que temos um problema com nossos jovens hoje? Es falta de la educación correcta. É falta de educação correta. Es posible quizás que estamos educando a nuestros jóvenes para el éxito de este mundo en vez del éxito para el cielo. É possível que nós estejamos educando nossos jovens para o êxito deste mundo em vez do êxito do céu? Somos como adventistas, en cierto modo, somos muy bendecidos. Nós somos muito abençoados como adventistas do sétimo dia. Tenemos un mensaje sobre la educación, Temos uma mensagem sobre educação. un mensaje que supera los métodos del mundo. Uma mensagem que supera os métodos do mundo. Es un método de educación diseñado para prepararnos para el cielo. É um método de educação desenhado para nos preparar para o céu. Y los principios de la educación verdadera son como antiguos como el mundo, E os princípios da verdadeira educação são antigos como o mundo. y podemos ver ejemplos de la educación verdadera en todos los patriarcas, historias de la Biblia. Podemos ver exemplos da educação verdadeira em todos os patriarcas e histórias da Bíblia. Pero para nosotros hoy en día, Mas para nós hoje, estoy muy agradecido que Dios nos ha dado un mensaje especial a través del Espíritu de Profecía. estou muito agradecido porque Deus nos deu uma mensagem especial através do Espírito de Profecia. Y claro, existen muchos libros
Claro que existem muitos livros, pero hay un libro especial, se llama La Educación. mas tem um livro especial chamado A Educação. ¿Cuántos han leído ese libro? Quantos leram esse livro? Tapa a tapa. Capa a capa. Wow, muy pocos. Bem poucos. Pocos. Es entendible. É Y compreensível. muchos al ver un libro se llama La Educación, Porque muitos ao ver um livro que se chama A Educação, piensan, no, ok, ese libro es para maestros. pensam, bom, esse livro é para os professores. Pero ese libro fue escrito para la iglesia y para los padres. Mas foi escrito para a igreja e para os pais. Así que quiero animarlos Então eu quero animar vocês para lerem. de leer este libro. De hecho, este libro ha sido usado en muchos países, incluso de líderes educativos seculares, para guiar su forma educativa. De fato, esse livro tem sido usado por muitos líderes, às vezes seculares, para guiar a sua forma educativa. Por ejemplo, en el estado de Mysore, en el país de India, los líderes educativos usaron el libro de la educación para dar forma a su filosofía de educación como país. En el país de India, No país da Índia, líderes del gobierno seculares alguns líderes do governo secular usaron el libro de la educación usaram o livro A Educação para dar forma a su filosofía de educación como Estado, para dar forma à sua filosofia de educação como Estado, cuando ganaron su independencia. quando ganharam sua independência. Y otro ejemplo en el país de Ghana, en África, E outro exemplo, na Gana, na África, habiendo algunos líderes adventistas havia alguns líderes adventistas fueron para visitar el secretario de la educación para el gobierno. e foram visitar o secretário de Educação do governo. Era un tiempo cuando estaban haciendo muchos cambios con su sistema educativo. Era um tempo de muitas mudanças no sistema educativo deles. Y los líderes adventistas E os líderes se adventistas sorprendieron al ver una copia bien gastada del libro de la educación se surpreenderam quando viram uma cópia bem desgastada do livro A en Educação el escritorio de ese líder. no escritório desse líder do governo. Y preguntaron a ese líder, E perguntaram para esse líder: ¿está leyendo ese libro? Você está lendo esse livro? Y dijo, sí, Él es la dice- fuente de los cambios que estamos haciendo Ele como disse país. sim, é a fonte das mudanças que fazemos como país. Otro, un hombre conocido en la educación se llama John Michaelis, Um homem conhecido na educação se chama John Michaelis, sí, de la Universidad de California, da Berkeley. Universidade da Califórnia. Y él leyó el libro La Educación Ele leu o livro A Educação y dijo, ese libro es 50 años adelante de su tiempo. e ele diz: esse livro é 50 anos adiante do seu tempo. Y otra doctora que se llama Florence Stapleton E outra doutora, o nome que ele citou, y es bien conocido como autoridad sobre currículo. é reconhecida como autoridade sobre currículo. Y una vez un grupo de profesores adventistas E uma vez um grupo de professores adventistas pidieron a ese doctor para dar una charla sobre educación a ellos. pediram a esse doutor para dar uma palestra de educação para eles. Bueno, ella es católica. Bom, ela é católica. Se fueron para hacer una charla sobre la educación a este grupo de profesores adventistas. Foi então dar essa palestra de educação para esse grupo de professores Y adventistas. la fuente E a fonte de los principios que expuso en su charla dos princípios que ela expôs na sua palestra era el propio libro La Educación. era o próprio livro A Educação. Y hablando de este libro, E falando deste livro, ella dijo, ela disse: a amplitude e profundidade de sua filosofia me surpreenderam. Seu conceito de educação equilibrada, desenvolvimento harmonioso e de pensar e agir com base em princípios são conceitos educacionais avançados. O objetivo de restaurar no homem a imagem de Deus, o ensino da responsabilidade dos pais e a ênfase no autocontrole da criança são ideias de que o mundo precisa desesperadamente. el mundo O mundo está mirando a nuestro consejo, está olhando para o nosso conselho. diciendo, qué método maravilloso. Está dizendo: que método maravilhoso. Y nosotros, E nós, ¿por qué estamos mirando al mundo? por que estamos olhando para o mundo? Como dice aquí, Como diz aqui, estamos para a igreja do 5, quando o Senhor nos exige ser distintos e peculiares,
como podemos nós cobiçar popularidade ou buscar imitar os costumes e práticas do mundo? Así, esta noche vamos a estudiar algunos principios de la educación, Bom, nessa noite vamos estudar alguns princípios da educação, pero quiero dar un contexto mas eu quero dar um contexto y hablar un poquito de la historia. e falar um pouquinho da história. ¿Y por qué Dios nos ha dado este mensaje sobre la E por que educación? Deus nos deu essa mensagem sobre educação? En los años antes del 1844, Nos anos anteriores a 1844, encontramos la predicación del mensaje del primer ángel. encontramos a pregação da mensagem do primeiro anjo. ¿Cuál era? Qual era? Era Dios, ¿ok? Porque la hora de su juicio ha llegado. Que a hora do seu juízo chegou. Ok, y creo que ya conocemos esta historia. Nós já conhecemos essa história. Pero lo muy interesante en esos días, Mas algo muito interessante nesses dias, especialmente en los Estados Unidos, especialmente nos Estados se Unidos, organizaron muchas escuelas misioneras. é que se organizaram muitas escolas missionárias. No eran adventistas, claro, Não eram, obviamente, adventistas, pero tenían el propósito de preparar misioneros para predicar este mensaje. mas tinham o propósito de preparar missionários para pregar essa mensagem. Y Sutherland habló sobre este acontecimiento. Sutherland falou sobre esse acontecimento. Está escrito em Estudos para a Educação Cristã. O mundo estava se aproximando do grande dia da expiação no Santuário Celestial, o ano de 1844. Antes dessa data, a história registra um notável movimento educacional cristão e um despertar religioso. As igrejas populares estavam se aproximando rapidamente de seu teste crucial. E Deus sabia que era impossível para elas levar a mensagem final de forma aceitável, a menos que entrassem na linha da verdadeira educação, a menos que tivessem uma compreensão clara da verdadeira ciência da educação. ¿Queremos dar el mensaje final para el mundo? Queremos dar a mensagem final para o mundo? Creo que sí. Eu acho que sim. Que dice, necesitan entender o entrar na línea de la educación verdadera. Aqui diz que precisamos entrar na linha da educação Pero verdadeira. lo que pasó con esas escuelas es que no siguieron avanzando con la luz. Mas o que aconteceu com essas escolas é que eles não seguiram avançando com a luz. Así que llegó el día del gran chasco, en 1844, Então chegou o grande desapontamento em 1844 y encontramos, pues, justamente antes de eso, encontramos el mensaje del segundo ángel, claro. e justamente antes disso nós encontramos a mensagem do segundo anjo. Y después empezaron a predicar el mensaje del tercer ángel, E depois a mensagem começou a ser pregada, a do terceiro anjo. y oficialmente organizaron este grupo como la Iglesia Adventista E del Séptimo Día. oficialmente organizaram esse grupo como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. ¿En cuál año organizaron oficialmente? Em qual ano, oficialmente? 63. Muy bien. Y en este mismo año, Dios dio a su iglesia un mensaje especial. Nesse mesmo ano, Deus deu à sua igreja uma mensagem especial. ¿Cuál era? El mensaje sobre salud. Sobre saúde. Exactamente. Exatamente. Por salud. Reforma de saúde. Ok. ¿Cuál era el propósito de este mensaje? Qual era o propósito desta mensagem? En el inicio de la iglesia, No início da igreja, era para preparar la mente era para preparar a mente para recibir más luz. para receber mais luz. Es importante que entendamos eso. É importante entendermos isso. El propósito de la reforma por salud O propósito da reforma de saúde no es solamente para el cuerpo, não é somente para o corpo, es primeramente para la mente, é de maneira primária para a mente, para preparar para recibir más luz. preparando-a para receber mais luz. 9 años después, 9 anos depois, otro mensaje bien importante. outra mensagem bem importante. ¿Cuál era? Qual era? La educación verdadera. A educação verdadeira. 1872. 1872. Y se puede ver el proceso aquí. Você pode ver um processo aqui. ¿Ok? Reforma de salud Reforma de saúde, para preparar la mente para recibir la educación verdadera. preparando a mente para receber a verdadeira educação. Y esta educación verdadera tiene un propósito. E essa educação verdadeira tem um De propósito. hecho, dos propósitos. Em realidade, dois propósitos. Primero era para transformar el carácter Primeiro, era para transformar o caráter para la venida de Jesús. para a vida de Jesus. Y segundo, para entrenar un ejército para terminar la obra. E segundo, para treinar um exército para terminar a obra. Carácter personal Caráter pessoal y educación de un ejército. e educação de um exército. Ok, como dice aquí. Como diz aqui. Testemunho 6. Ao vir ao mundo a verdade para os últimos dias,
na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, foi-nos mostrada a necessidade de introduzir na educação de nossos filhos uma diferente ordem de coisas. Nota, algo diferente. Olhem, algo diferente. Porque somos chamados de dar um mensagem especial. Somos chamados para dar uma mensagem especial. Um mensagem diferente. Uma mensagem diferente. Requiere uma educação diferente. Requer uma educação diferente. Ok. Depois, Deus continuou dando a su pueblo mensajes, claro. Deus continuou claramente dando mensagens ao seu povo. Pero finalmente, en el año 1888, Finalmente, em 1888, encontramos el mensaje de la justificación por la fe. encontramos a mensagem da justificação pela fé. Otra vez, se puede ver un proceso. Outra vez, podem ver um processo. Reforma por salud para Reforma preparar da la saúde mente, para preparar a mente. para recibir la educación verdadera. Para receber a educação verdadeira. La educación verdadera para transformar el A carácter, educação verdadeira para transformar o caráter. para recibir Para receber el mensaje de la justificación por la fe. a mensagem da justificação pela fé. Tan